A névoa densa envolvia as florestas sombrias de Eldória, um reino antigo onde as matilhas de lobisomens reinavam sob a luz impiedosa da lua cheia. As árvores ancestrais, com troncos retorcidos como garras de feras esquecidas, sussurravam segredos carregados de sangue e lealdade. No coração desse território selvagem, erguia-se o Palácio de Prata, uma fortaleza de pedra cinzenta e torres que perfuravam o céu noturno, lar do rei Alfa, o governante supremo cujos uivos ecoavam como decretos divinos. Eldoria não era um lugar para os fracos. Aqui, as leis das matilhas ditavam o destino e os laços de acasalamento eram correntes invisíveis forjadas pelo destino ou quebradas pela traição. Elara caminhava pela borda da floresta, os pés descalços afundando na terra úmida, impregnada do cheiro de folhas podres e chuva recente. Seus cabelos castanhos, longos e desgrenhados, caíam como uma cortina sobre os ombros magros, escondendo o rosto pálido marcado por olheiras profundas. Aos 22 anos, ela era uma ômega, a mais baixa na hierarquia da matilha de Sombra-Luna, uma alcateia periférica que servia ao rei como sentinelas das fronteiras. Mas Elara não se sentia parte de nada. Seu corpo, outrora vibrante com a energia selvagem da lua, agora era um prisioneiro de si mesmo, dormente, indiferente, como se o fogo da vida tivesse se extinguido após a perda que a definira. Tudo começara 2 anos antes, na noite do acasalamento, quando o destino a unira a Kael, um beta ambicioso da matilha. Ele a escolhera por conveniência, atraído por sua beleza sutil e pela promessa de uma linhagem pura. Mas o laço se rompera como um galho seco. Kael a rejeitara publicamente, alegando que ela era fraca demais para carregar filhotes dignos, palavras que ainda ecoavam em seus pesadelos, cortando mais fundo que garras. A rejeição não era apenas uma ferida no coração. Em Eldória, romper um acasalamento sem o consentimento do Alfa Supremo era um tabu que manchava a alma, deixando a ômega marcada como impura, exilada para as tarefas mais humilhantes, limpar as cozinhas do palácio, cuidar dos feridos nas bordas selvagens, longe dos olhares de aprovação. Elara parou perto de um riacho murmurante, o som da água um bálsamo temporário para sua solidão. Seus olhos verdes, opacos como folhas murchas, fixaram-se no reflexo distorcido na superfície. Meu corpo esqueceu como é querer, murmurou para si mesma, a voz um sussurro rouco, carregado de uma tristeza que pesava como chumbo. Ela tocou o pescoço, onde a marca de Kael ainda latejava fracamente, um lembrete cruel de desejo traído. Desde então, nada a despertava, nem o cheiro de peles quentes nas fogueiras das matilhas, nem o chamado primal da lua. Seu lobo interior, outrora curioso e afetuoso, agora se encolhia no fundo de sua mente, adormecido em uma jaula de vergonha e medo. O vento mudou de direção, trazendo um aroma que fez seu coração vacilar pela primeira vez em meses. Almíscar dominante, misturado à terra úmida e poder absoluto. Era o cheiro do rei Alfa, Darius, o soberano de Eldória, cuja reputação precedia seus passos como uma sombra devoradora. Diziam que ele era uma força da natureza, alto, de ombros largos e músculos forjados em batalhas contra clãs rivais, com olhos negros que perfuravam a alma e uma cicatriz que cortava sua mandíbula, lembrança de uma traição antiga. Aos 30 anos, Darius governava com punho de ferro, unificando matilhas dispersas após a Grande Guerra das Sombras, mas seu coração era um enigma. Nenhuma fêmea o acasalara. Rumores sussurravam que ele esperava pela verdadeira companheira, aquela cujo laço o desafiaria e o completaria. Elara congelou quando ouviu o estalo de galhos sob patas pesadas. Seu instinto de ômega gritava para se submeter, para baixar a cabeça e desaparecer na folhagem. Mas era tarde. Uma figura imponente emergiu da névoa, o lobo alfa em forma humana, vestindo uma capa de pele escura que se fundia à noite. Darius parou a poucos metros, seu olhar fixo nela como se a estivesse caçando a eras. O ar pareceu se tornar mais denso, carregado de uma eletricidade que fez os pelos de sua nuca se eriçarem. Ômega! Sua voz era um rosnado baixo, grave como o trovejar distante, enviando um tremor involuntário por seu corpo. O que uma como você faz vagando sozinha nas fronteiras?
As sombras aqui devoram os perdidos. Elara engoliu em seco, forçando-se a erguer o queixo, embora suas pernas tremessem. Eu cuido das trilhas, meu rei. Ordenanças da matilha. Sua voz saiu fraca, mas havia uma faísca de desafio ali, nascida da exaustão de ser invisível. Ele se aproximou, cada passo deliberado, o cheiro dele invadindo seus sentidos como uma droga. Seus olhos negros a devoraram, notando a curva sutil de seus lábios, o rubor forçado em suas bochechas. Você cheira a rejeição, Kael, não é? O tolo que quebrou o que o destino teceu. Não era uma pergunta. Darius sabia de tudo em seu reino, como as raízes das árvores antigas. As palavras a atingiram como um tapa, reabrindo feridas. Lágrimas queimaram seus olhos, mas ela as conteve. Ele me chamou de fraca, e talvez eu seja. Meu corpo esqueceu como é querer algo além da sobrevivência. Darius inclinou a cabeça, um rosnado suave escapando de sua garganta, não de raiva, mas de algo primal, possessivo. Ele estendeu a mão, os dedos calejados roçando levemente seu braço, um toque que enviou faíscas de calor através de sua pele adormecida. Então, eu vou te lembrar, rosnou ele, a voz baixa e carregada de promessa sombria, seus olhos flamejando com uma fome que Eudória não via há anos. Elara recuou um passo, o coração martelando, mas algo dentro dela, o lobo esquecido, despertou com um uivo silencioso. O rei Alfa não era apenas poder, ele era perigo, tentação, o tipo de laço que poderia salvá-la ou destruí-la. E enquanto a névoa os envolvia, o destino de Eudória começava a se entrelaçar, tecendo uma teia de desejo proibido que nem mesmo as leis antigas poderiam conter. O toque de Darius em seu braço era como uma chama viva, queimando através da fina barreira de sua pele e despertando nervos há muito adormecidos. Elara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um calor traidor que subia do ponto de contato até seu peito, fazendo seu coração disparar em um ritmo selvagem. Seus olhos verdes se arregalaram, fixos nos dele, negros como a meia-noite de Eudória, profundos o suficiente para engolir segredos inteiros. O rei Alfa não se moveu, sua mão ainda ali, firme, mas não forçada, como se testasse os limites de sua resistência. Você treme, murmurou ele, a voz um ronronar grave que vibrava no ar úmido da floresta. Não de medo, Ômega, de algo mais antigo. Seus dedos traçaram uma linha sutil até seu ombro, roçando a marca desbotada de Kael, e Elara ofegou, um som involuntário que ecoou como uma confissão. O cheiro dele, almíscar dominante misturado ao frescor da terra após a chuva, invadia suas narinas, nublando sua mente. Como podia? Seu corpo, que ela jurara morto para o desejo, agora pulsava com uma urgência que a aterrorizava. Ela se afastou bruscamente, o riacho gorgolejando ao seu lado como um riso zombeteiro. Meu rei, isso não pode ser. Sua voz saiu entrecortada, as palavras tropeçando em sua língua. Em Eudória, as leis eram claras. Uma Ômega rejeitada não tocava o Alfa Supremo. Era uma afronta às hierarquias, um risco de desequilíbrio nas matilhas. Mas Darius não recuou. Em vez disso, ele sorriu. Um sorriso predatório, com os cantos dos lábios se curvando sobre dentes afiados, revelando o lobo por trás do homem. Pode e será. O destino não pergunta permissão, Elara. Ele exige. Como ele sabia seu nome? O pensamento a golpeou como um vento frio, mas antes que pudesse questionar, ele estendeu a mão novamente, desta vez para afastar uma mecha de cabelo úmido de seu rosto. O gesto era gentil, quase reverente, contrastando com a ferocidade de sua reputação. Darius era conhecido por quebrar inimigos com um único golpe, por unificar clãs rivais com uivos que faziam a terra tremer. No entanto, ali, sob o dossel de folhas sussurrantes, ele parecia vulnerável. Não, era algo mais. Uma fome contida, como se ela fosse o enigma que ele caçara por anos. Vá em frente, disse ela, forçando as palavras para fora, embora seu corpo gritasse o oposto. Me lembre se é o que deseja, mas saiba que sou quebrada. Kael não mentiu. Sou fraca, indigna de um laço verdadeiro. As lágrimas que ela contivera agora escorriam quentes por suas bochechas, misturando-se ao orvalho da floresta. A rejeição de Kael não era apenas uma cicatriz.
Era uma prisão. Ele a escolhera na noite do acasalamento por status, para fortalecer sua posição na matilha de Sombraluna, mas ao descobri-la incapaz de gerar herdeiros fortes, uma mentira que ele espalhara para encobrir seu próprio affair com uma beta rival, ele a descartara como lixo. O alfa da matilha, leal ao rei mais cego para as injustiças menores, permitira o rompimento, deixando-a vagar como uma sombra. Darius rosnou baixo, um som que reverberou em seu peito largo, fazendo as folhas ao redor tremerem. Ele se aproximou mais, seu corpo imponente bloqueando a luz fraca do luar que filtrava pelas copas. Kael é um covarde, não você. Ele quebrou o laço por fraqueza própria, traindo as leis antigas de Eldória. Seus olhos flamejaram com uma raiva primal, e por um instante, Elara viu flashes de sua própria dor refletida ali, a traição que marcara sua mandíbula. Sussurravam os boatos, fora de um conselheiro que vendera segredos para clãs inimigos durante a Grande Guerra. Darius ergueu o queixo dela com o polegar, forçando-a a encará-lo. Seu lobo ainda vive, Elara. Eu sinto ele. Deixe-me acordá-lo. O calor de sua pele contra a dela era insuportável. Uma faísca que ameaçava incendiar o seco em seu interior. Ela sentiu seu lobo interior se agitar, um rosnado fraco ecoando em sua mente, respondendo ao chamado dele. Mas o medo era maior, medo de ser usada novamente, de se entregar a um poder que poderia esmagá-la. E se eu não quiser lembrar? E se isso me destruir mais? Sussurrou ela, sua respiração misturando-se à dele, o ar entre eles carregado de uma tensão que fazia o ar crepitar. Ele inclinou a cabeça, inalando seu cheiro como se fosse um elixir. Então eu te reconstruirei pedaço por pedaço, mas você virá comigo para o Palácio de Prata, esta noite. Não era um pedido, era um comando alfa, irrevogável. Elara hesitou, o coração dividido entre fugir para as sombras da floresta e se render àquela promessa sombria. O vento uivou ao redor deles, carregando o eco distante de lobos patrulhando as fronteiras, um lembrete de que Eldória observava. Relutante, ela assentiu, permitindo que ele a guiasse pela trilha enevoada. Seus passos ecoavam em uníssono, o braço dele roçando o dela ocasionalmente, enviando ondas de calor que a faziam questionar tudo. Enquanto se aproximavam das luzes tremeluzentes do palácio, torres de pedra prateada erguendo-se como sentinelas contra o céu estrelado, Elara sentiu o peso do que viria. Darius não era apenas um rei, ele era uma tempestade, e ela, contra todas as probabilidades, estava no olho dela. Mas nas sombras da floresta, olhos invisíveis os seguiam. Kael, exilado mas não esquecido, observava de longe, sua raiva fermentando como veneno. A teia de desejo e traição se apertava, e Eldória, com suas leis antigas e laços inquebráveis, estava prestes a ser testada como nunca antes. Elara não sabia, mas o toque de Darius já havia selado seu destino, um caminho de paixão proibida que poderia redimi-la ou arrastá-la para as profundezas da escuridão. As luzes tremuluzentes do Palácio de Prata cortavam a névoa como lâminas de luar, guiando Elara e Darius através das trilhas sinuosas que levavam ao coração de Eldória. O ar noturno estava carregado de umidade, o cheiro de pinheiros úmidos e fumaça de fogueiras distantes, misturando-se ao aroma dominante dele, que a envolvia como uma rede invisível. Seus passos ecoavam no cascalho antigo, cada um deles um lembrete de que ela cruzava uma linha que não podia desfazer. O braço de Darius roçava o dela de vez em quando, um contato casual que enviava faíscas quentes por sua pele, despertando o lobo adormecido em seu interior com um rosnado baixo e faminto. Elara mantinha os olhos baixos, o coração martelando como tambores de guerra. O palácio se erguia à frente, suas torres de pedra prateada adornadas com entalhes de garras e presas, símbolos das antigas vitórias das matilhas. Guardas em forma de lobos sentinelas patrulhavam as muralhas, seus olhos amarelos brilhando na escuridão, mas nenhum ousava questionar o rei. Darius a conduzia com uma mão possessiva na base de suas costas, o calor de sua palma infiltrando-se através do tecido fino de sua túnica desgastada. "Não tema", murmurou ele, a voz um ronronar grave que vibrava contra sua orelha. "Aqui você está sob minha proteção. Ninguém a tocará sem minha permissão."
Ela ergueu o olhar brevemente, encontrando o dele, negro e intenso, como poços sem fundo onde segredos se afogavam. Proteção ou prisão, meu rei? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, carregadas de uma ousadia nascida do desespero. Em Eldória, ômegas como ela não questionavam alfas, especialmente o Supremo, mas algo nele a fazia se sentir vista, não como uma sombra descartável, mas como uma chama que ele queria reacender. Darius parou na entrada do grande salão, as portas maciças de carvalho entalhado rangendo ao se abrirem para eles. O interior era um mundo de opulência selvagem. Tapeçarias tecidas com fios de prata retratavam batalhas ancestrais. Fogueiras crepitavam em lareiras de pedra esculpida e o ar cheirava a carne assada e ervas queimadas. Membros da corte, betas e alfas de matilhas aliadas, viraram-se ao ouvi-los entrar, murmúrios ecoando como uivos abafados. Olhares curiosos e hostis se fixaram em Elara, a ômega rejeitada da Sombra-Luna, agora ao lado do rei como se fosse uma consorte. Rei Darius, saudou uma voz rouca, pertencente a Lyra, a beta-chefe do conselho, uma mulher alta com cabelos negros trançados e olhos afiados como lâminas. Ela se aproximou, seu cheiro de autoridade misturando-se ao do salão. O que traz uma das sombras das fronteiras para o coração do palácio? As leis. As leis se curvam à minha vontade, interrompeu Darius, seu tom um rosnado baixo que silenciou o salão. Ele apertou a mão nas costas de Elara, puxando-a mais perto, o gesto possessivo fazendo seu pulso acelerar. Elara é minha convidada. Prepare aposentos para ela nos andares superiores perto dos meus. Lyra ergueu uma sobrancelha, mas assentiu, seus olhos demorando-se em Elara com uma mistura de inveja e suspeita. Rumores já se espalhavam. O rei nunca trouxera uma ômega para tão perto. Enquanto Lyra se afastava, Darius guiou Elara por corredores iluminados por tochas, as paredes ecoando com o som distante de uivos rituais. Eles subiram uma escadaria em espiral, o ar ficando mais quente, impregnado de um perfume almiscarado que era puramente dele. Por quê? Perguntou Elara finalmente, a voz trêmula quando chegaram a uma porta de madeira polida. Porque eu, uma rejeitada como eu, não pertence aqui. Daí ele abriu a porta, revelando um quarto amplo com uma cama coberta de peles macias, janelas que davam para a floresta enevoada e uma lareira rugindo suavemente. O quarto era adjacente aos aposentos reais, separados apenas por uma fina parede de pedra. Darius fechou a porta atrás deles, isolando-os do mundo exterior, e se virou para ela, seu corpo preenchendo o espaço como uma sombra viva. Porque eu sinto você, Elara. Seu lobo chama o meu, um laço que Kyle nunca poderia forjar. Ele se aproximou devagar, como um predador saboreando a caça. Seus dedos traçaram o contorno de seu queixo, erguendo seu rosto para o dele. O toque era elétrico, enviando ondas de calor que se espalhavam por seu corpo, despertando um desejo há muito enterrado. Ela ofegou, as pernas fraquejando, mas não recuou. Eu tenho medo, confessou, as palavras saindo em um sussurro rouco, os olhos verdes marejados. Kael me quebrou. E se você fizer o mesmo? Seu toque, ele me faz querer coisas que eu esqueci como sentir. O ar entre eles estava carregado, o cheiro de desejo primal misturando-se ao crepitar da lareira. Darius inclinou a cabeça inalando seu aroma, flores silvestres misturadas a uma doçura tímida que o enlouquecia. Eu não quebro o que é meu, rosnou ele, a voz baixa e carregada de fome. Seus lábios roçaram os dela, um beijo fantasma que a fez tremer. Eu curo, eu desperto. Ele a pressionou contra a parede, o corpo duro contra o dela, mas seus movimentos eram controlados, uma sedução lenta que testava sua rendição. Elara sentiu seu lobo interior se erguer, uivando em resposta, o calor se acumulando em seu ventre como uma chama renascida. Seus dedos se entrelaçaram nos cabelos dele, puxando-o mais perto, o beijo finalmente se concretizando, profundo, possessivo, com línguas dançando em uma batalha de vontades. Mas o momento foi interrompido por um rugido distante, ecoando das muralhas do palácio. Alarmes. Darius se afastou, os olhos flamejando com relutância e alerta. Intrusos nas fronteiras, murmurou ele, o instinto alfa dominando. Fique aqui.
Eu volto por você. Ele saiu correndo, deixando Elara sozinha, o corpo ainda latejando com o fogo que ele acendera. Ela se encostou na parede, o coração disparado, questionando se aquilo era salvação ou armadilha. Lá fora, nas sombras da floresta, Kael sorria sombriamente, seus aliados, exilados da sombra-luna, se movendo como fantasmas. A traição se aproximava, e o laço entre Elara e Darius era o fio que poderia desfazer o reino inteiro. Mas no quarto iluminado pela lareira, o desejo proibido pulsava, prometendo uma noite que mudaria tudo. O eco do alarme ainda reverberava nas paredes de pedra do Palácio de Prata, um rugido primal que fazia as chamas da lareira dançarem erraticamente no quarto de Elara. Ela deslizou para o chão, as costas pressionadas contra a parede fria, o corpo ainda formigando com o resquício do beijo de Darius. Seus lábios latejavam, inchados e sensíveis, como se o toque dele tivesse marcado sua pele de forma invisível, mais profunda que qualquer cicatriz de Kael. O ar estava pesado com o cheiro dele, almíscar dominante, misturado ao suor sutil de sua excitação contida, e Elara inalou profundamente, sentindo um calor traiçoeiro se espalhar por seu ventre, despertando um desejo que ela pensara morto para sempre. Como ele faz isso? Murmurou para si mesma, a voz rouca ecoando no quarto vazio. Seus dedos tremiam ao tocar os lábios, revivendo o momento, a pressão firme de sua boca, a língua explorando com uma fome controlada, como se ele a estivesse reivindicando sem pressa, saboreando cada rendição. Seu lobo interior se agitava agora, não mais encolhido em vergonha, mas uivando baixinho em sua mente, respondendo ao chamado alfa dele. Era aterrorizante, essa faísca de vida, esse anseio que a fazia questionar se a rejeição de Kael havia sido uma bênção disfarçada, ou apenas o prelúdio para uma queda maior. Lá fora, o vento uivava através das janelas entreabertas, carregando fragmentos de rosnados distantes e o clangor de garras contra metal, os intrusos nas fronteiras. Elara se levantou devagar, as pernas instáveis, e se aproximou da janela. A floresta sombria de Eldória se estendia abaixo, uma tapeçaria de sombras onde a névoa se entrelaçava com as copas das árvores ancestrais. Tochas tremeluziam ao longe, perto das muralhas, onde sentinelas em forma de lobos patrulhavam com olhos flamejantes. Seu coração apertou. Ela conhecia aquelas trilhas melhor que ninguém, as bordas selvagens onde exilados como Kael se escondiam, tramando vinganças que podiam incendiar o reino inteiro. Um barulho na porta a fez girar, o pulso acelerando. A madeira rangeu ao se abrir, e Darius entrou, o peito arfando, a capa de pele escura salpicada de terra e sangue fresco. Uma ferida superficial cortava seu antebraço, o vermelho vivo contrastando com sua pele bronzeada, mas seus olhos negros brilhavam com uma intensidade feroz, como se a batalha o tivesse avivado em vez de enfraquecê-lo. Ele fechou a porta com um chute, trancando o mundo lá fora, e seu olhar a encontrou imediatamente, devorando-a como se ela fosse o único antídoto para a fúria da noite. Eles eram poucos, disse ele, a voz grave e entrecortada, enquanto se aproximava. Exilados da sombra-luna. Seu cheiro estava neles, Elara, o fedor de traição. Ele parou a centímetros dela, o calor de seu corpo irradiando como uma fornalha, misturando-se ao cheiro metálico de sangue e ao almíscar primal que a deixava tonta. Sem uma palavra a mais, ele estendeu o braço ferido, como se soubesse que ela não resistiria. Elara hesitou, mas seus instintos de ômega a traíram. Ela pegou um pano limpo da mesa próxima e começou a limpar a ferida, os dedos trêmulos roçando sua pele dura como rocha. "Por que me contam isso?" sussurrou ela, os olhos fixos na tarefa, evitando o peso do olhar dele. O toque era íntimo, vulnerável. Ela, a rejeitada, cuidando do rei Alfa como se fosse sua igual. "Eu sou da Sombra-Luna. Talvez Kael os envie por minha causa, por nos ver juntos." Darius rosnou baixo, um som que vibrou em seu peito e ecoou em seu corpo, enviando arrepios por sua espinha. Ele capturou sua mão, impedindo-a de continuar, e a puxou para mais perto, até que seus corpos se colassem. "Kael é um verme que rasteja nas sombras porque não suporta o que perdeu. Você não é causa de nada, Elara. Você é o motivo pelo qual eu luto."
Seus dedos livres traçaram a curva de seu pescoço, roçando a marca desbotada de Kyle, e ela ofegou, o calor se acumulando em seu núcleo como uma chama que se recusava a apagar. Seu corpo se lembra agora, não é? O jeito como você treme para mim, como seu lobo uiva no escuro. As palavras eram uma sedução crua, carregadas de uma promessa que a fazia corar, o rubor subindo por suas bochechas pálidas. Relara ergueu o olhar encontrando o dele, e viu ali não só fome, mas uma vulnerabilidade rara. O rei que unificara Eldória após a Grande Guerra, marcado por traições que o tornavam cauteloso com laços. Eu sinto, confessou ela, a voz um sussurro rouco, as mãos subindo para seu peito largo, sentindo o batimento acelerado de seu coração sob a camisa rasgada. Mas é medo misturado. E se isso for só pena? Um alfa brincando com uma ômega quebrada? Ele inclinou a cabeça, os lábios roçando sua orelha, o hálito quente enviando ondas de desejo por sua pele. Não é pena, é necessidade. Seu cheiro me enlouquece desde o riacho, Elara. Doce como mel selvagem, forte como a lua cheia. Seus dentes roçaram levemente sua lobe, um gesto possessivo que a fez arquear contra ele, o corpo traindo sua mente com uma urgência que a envergonhava e excitava. Darius a ergueu com facilidade, carregando-a até a cama de peles macias, deitando-a com uma gentileza que contrastava com sua força bruta. Ele se debruçou sobre ela, os músculos tensos sob a luz dançante da lareira, e capturou seus lábios em um beijo mais profundo, mais exigente, as mãos explorando as curvas de seu corpo com uma reverência faminta. Elara se entregou, os dedos enredando em seus cabelos escuros, puxando-o para mais perto, enquanto gemia contra sua boca. O mundo se reduziu àquele quarto, ao crepitar do fogo, ao sabor salgado de sua pele, ao rosnado baixo dele que vibrava em seu peito. Seus corpos se moviam em um ritmo primal, roupas sendo descartadas com urgência contida, revelando cicatrizes e suavidades que contavam histórias de dor e desejo. Ele traçou beijos pelo seu pescoço, pela clavícula, descendo até o vale entre seus seios, despertando sensações que a faziam arquejar, o lobo interior uivando em êxtase. "Deixe-me te mostrar", murmurou ele contra sua pele, a voz rouca de paixão. Como é querer sem medo? Mas o idílio foi cortado por um estrondo distante, uivos de alarme ecoando novamente, mais próximos agora. Darius se ergueu, os olhos flamejando com alerta, o corpo ainda pressionado ao dela, relutante em se afastar. "Eles voltam", rosnou ele, vestindo-se rapidamente. "Fique aqui, eu acabo com isso." Ele a beijou uma última vez, feroz e breve antes de sair, deixando-a ofegante nas peles, o corpo latejando com um fogo insatisfeito. Elara se enrolou nas cobertas, o coração disparado, mas uma determinação nova brotava em seu peito. Ela não era mais a ômega adormecida. O toque de Darius a havia despertado, e agora, com os sons de batalha se aproximando, ela se perguntava se poderia ficar parada. Nas sombras além das muralhas, Kael liderava seus aliados, o ódio por Darius, e por ela, queimando como veneno. A traição se desenrolava, e o laço entre o rei e a ômega era a faísca que poderia incendiar Eldória inteira. Mas no calor do quarto, o desejo pulsava, prometendo que, se sobrevivessem à noite, nada os separaria. O rugido dos uivos ecoava pelas muralhas do Palácio de Prata como um coro de fúria ancestral, infiltrando-se pelas frestas das janelas e fazendo as peles da cama tremerem sob Elara. Ela se sentou abruptamente, o corpo ainda nu e febril sob as cobertas, o ar fresco da noite arrepiando sua pele sensível, onde os lábios e mãos de Darius haviam traçado caminhos de fogo. Seu coração batia descompassado, uma mistura de desejo insatisfeito e pavor crescente. O cheiro dele ainda impregnava o quarto, almíscar dominante, suor e uma pitada de sangue da ferida que ela limpara, um lembrete vívido de como ele a havia despertado, pedaço por pedaço, até que seu lobo interior uivesse novamente, faminto e vivo. Mas os sons da batalha a ancoravam à realidade cruel de Eldória. Gritos roucos cortavam a noite, misturados ao estalo de garras contra a pedra e ao trovejar de patas pesadas na terra úmida. Intrusos. Kael. O nome dele se formava em sua mente como um veneno,
reabrindo feridas que Darius mal começara a curar. Ela se levantou, as pernas trêmulas, e vestiu rapidamente a túnica fina que jazia no chão, o tecido colando à sua pele úmida. Não podia ficar ali, inerte como uma presa. Seu lobo rosnava em sua mente, impulsionando-a para a ação. Uma faísca de coragem que ela não sentia desde a rejeição. Elara abriu a porta com cuidado. O corredor iluminado por tochas tremeluzentes, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra entalhada. O palácio pulsava com urgência. Servos corriam com armas improvisadas. Betas da corte se transformavam em lobos cinzentos, seus olhos amarelos flamejando com lealdade ao rei. Ela desceu a escadaria em espiral, o coração na garganta, guiada pelo instinto que a levava às muralhas externas. O ar cheirava a fumaça e sangue fresco, o vento uivando através das ameias como um presságio de caos. Nas muralhas, o caos reinava. Guardas em forma humana e lobisomem lutavam contra uma horda de sombras. Exilados da sombra-luna, seus corpos marcados por cicatrizes de banimento, olhos injetados de ódio. No centro da refrega, Darius se erguia como uma montanha viva, sua forma alfa parcialmente transformada. Presas à mostra, garras estendidas, o corpo musculoso salpicado de sangue inimigo. Ele derrubou um atacante com um golpe brutal, o rosnado ecoando como um trovão, mas Elara viu a fadiga em seus movimentos. Eram muitos, coordenados, como se soubessem as fraquezas das defesas. Então ela o viu. Kael, emergindo da névoa como um fantasma vingativo. Mais magro que antes, os olhos cinzentos queimando com uma loucura febril, ele liderava o ataque, sua matilha de renegados flanqueando os guardas. "Darius!" gritou ele, a voz rouca cortando o ar. "Você rouba o que não lhe pertence. Elara era minha, e este reino cairá por sua arrogância." Ele se transformou em um lobo negro esguio, saltando sobre um sentinela e cravando presas no ombro do homem. O coração de Elara se partiu ao ouvir seu nome invocado como uma arma. Ela se esgueirou pelas sombras das muralhas, o corpo abaixado, usando o conhecimento das trilhas secretas que aprendera como sentinelas das fronteiras. Seu lobo interior latejava, uma urgência primal a impulsionando para a frente. Não por Kael, nunca mais, mas por Darius, o alfa que a vira além da rejeição, que acendera o fogo em seu ventre com toques que ainda a faziam corar de desejo. Um guarda a avistou, mas ela ergueu a mão sussurrando. "Eu conheço as fraquezas deles. Deixe-me ajudar." Ele hesitou, mas o caos não permitia questionamentos. Assentiu e voltou à luta. Elara rastejou até uma brecha na muralha inferior, onde a névoa era mais densa, e avistou Kael isolado, rosnando ordens para seus aliados. Seu cheiro, azedo, traidor, a atingiu como um soco, reavivando memórias de noites frias e promessas quebradas. "Darius te matará por isso", murmurou ela para si mesma, mas em voz alta, para provocá-lo, emergindo das sombras como um espectro. Kael girou, os olhos se arregalando ao reconhecê-la. "Elara, você... traidora! Vem defender o ladrão que te usa como troféu?" Ele avançou, mas ela não recuou. Em vez disso, seu lobo se agitou, e ela sentiu uma força nova, nascida do toque de Darius, fluir por suas veias. "Você me quebrou, Kael, mas ele me reconstruiu", cuspiu ela, a voz firme apesar do tremor. "Eu não sou mais sua sombra." Ele rosnou e saltou, mas Elara se esquivou, usando a agilidade de Ômega para rolar para o lado e cravar uma adaga, pega de um guarda caído, em sua pata. Kael uivou de dor, recuando, mas o barulho atraiu mais renegados. 2 lobos cinzentos a cercaram presas à mostra, e o pânico a invadiu. Então, um rugido ensurdecedor cortou a noite. Darius surgiu como uma tempestade, derrubando os atacantes com garras que rasgavam carne e osso. Seus olhos negros a encontraram, flamejando com uma mistura de fúria e alívio possessivo. "Elara, afaste-se!" Ele a puxou para trás de si, o corpo dele um escudo vivo, o calor de sua pele contra a dela um bálsamo no meio do inferno. Mas Kael se ergueu, sangrando, e investiu contra o rei, uma batalha de alfas que fazia a terra tremer. Eles colidiram em um emaranhado de garras e presas, rosnados ecoando como trovões. Darius era mais forte, mais experiente, mas Kael era astuto,
mordendo sua flanca exposta e abrindo uma ferida profunda. Sangue escorreu tingindo a terra, e Elara gritou, o laço que se formava entre ela e Darius latejando como uma dor própria. Não! Berrou ela correndo para a frente, mas uma mão a deteve. Lyra, a beta-chefe, que surgira com reforços. Fique atrás, Ômega. Ele precisa de espaço. Mas Elara se debateu. O desejo de proteger o alfa que a despertara queimando mais forte que o medo. Darius finalmente imobilizou Kael, as presas cravadas em seu pescoço, mas poupou sua vida, por enquanto. Por quê? Rosnou o rei, a voz distorcida pela transformação parcial. Por vingança? Por ela? Kael cuspiu sangue, rindo debilmente. Por tudo. Você unificou Eldória roubando linhagens, quebrando laços. Elara era minha chave para o poder, mas você a tornará sua rainha e eu destruirei isso. Seus olhos se fixaram em Elara, cheios de ódio venenoso. Você se entregou a ele, não é? Sua fraqueza te cegou. Darius o jogou de lado, acorrentando-o com guardas, e se virou para Elara, o peito arfando, sangue escorrendo de múltiplas feridas. Ele a puxou para si, ignorando a dor, os lábios roçando sua testa em um gesto feroz e terno. Você é corajosa, minha Ômega. Seu fogo... Ele me salva. O toque era elétrico, mesmo no caos, reacendendo o calor entre eles, mas o ar ainda cheirava a batalha, e uivos distantes sugeriam que nem todos os renegados haviam sido capturados. Enquanto o palácio se acalmava, com prisioneiros sendo arrastados para as masmorras, Darius a carregou de volta ao quarto, o corpo exausto pressionado ao dela. A noite não acabou, murmurou ele contra seu pescoço, os dentes roçando levemente a pele, enviando arrepios de desejo renovado. Elara se aninhou nele, o coração cheio de uma mistura de medo e paixão, sabendo que Kael's traição era só o começo. Nas profundezas das masmorras, o ex-beta tramava, e o laço entre ela e o rei era agora uma alvo, uma chama que poderia iluminar Eldória ou consumi-la inteira. Mas naquela cama, sob o luar filtrado, eles se entrelaçaram, corpos e almas se fundindo em uma promessa silenciosa de luta e desejo eterno. O luar filtrado pelas janelas altas do quarto banhava os corpos entrelaçados de Elara e Darius em um brilho prateado, como se a própria Eldória os abençoasse em meio ao caos. O rei Alfa a segurava contra seu peito largo, o calor de sua pele marcada por feridas frescas, contrastando com a suavidade das peles sob eles. Seu coração batia forte, um ritmo primal que ecoava no dela, sincronizando-se como os uivos de uma matilha unida. Elara inalou o cheiro dele, almíscar dominante, agora misturado ao salgado do suor e ao ferro sutil do sangue, e sentiu seu lobo interior se acalmar, não mais em pânico, mas em uma paz possessiva, como se finalmente encontrara seu lugar. Você lutou por mim, murmurou Darius contra seu cabelo, a voz rouca de exaustão e algo mais profundo, uma vulnerabilidade que ele raramente permitia emergir. Seus dedos traçavam círculos lentos em suas costas nuas, cada toque uma faísca que reacendia o fogo que a batalha havia pausado. Uma Ômega sozinha contra traidores. Seu corajoso, me faz desejar te marcar aqui e agora, para que todos saibam que você é minha. Elara ergueu o rosto, os olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas, o rubor ainda tingindo suas bochechas do beijo interrompido. O corpo dela latejava com o desejo insatisfeito, uma urgência que a fazia se arquear contra ele, sentindo a dureza de sua excitação pressionada à sua coxa. Eu lutei porque você me acordou, Darius. Meu corpo, ele se lembra agora. Quer você de um jeito que me assusta e me liberta ao mesmo tempo. Suas mãos exploraram o contorno de seus músculos, roçando a cicatriz em sua mandíbula. Um lembrete de traições passadas que os unia em dor compartilhada. Ele rosnou baixo, um som gutural que vibrou em seu peito, e rolou sobre ela com uma gentileza feroz, os antebraços apoiando seu peso para não machucá-la. Seus lábios capturaram os dela em um beijo lento, profundo, línguas se entrelaçando em uma dança de fome contida. O gosto dele era viciante, selvagem, como a terra úmida da floresta após a chuva, e Elara gemeu contra sua boca, as unhas cravando levemente em suas costas, marcando-o como ele a marcava. As mãos dele desceram por suas curvas,
traçando o vale de sua cintura, o quadril, até repousar na suavidade de sua coxa interna, enviando ondas de calor que a faziam ofegar. Deixe-me te mostrar tudo, sussurrou ele, os dentes roçando seu pescoço, logo acima da marca desbotada de Kael. Sem medo, só nós. Ela assentiu, o corpo se abrindo para ele como uma flor sob o luar, guiada por um instinto ancestral que transcendia as leis de Eldória. Darius se moveu com uma precisão primal, preenchendo-a devagar, os olhos negros fixos nos dela, capturando cada suspiro, cada tremor. O prazer era intenso, uma fusão de dor e êxtase que a fez arquear, uivando baixinho em sua mente enquanto seu lobo se unia ao dele em um laço invisível, mais forte que qualquer ritual. Ele se movia com ritmos deliberados, possessivos, murmurando palavras roucas contra sua pele. Você é forte, Elara, minha rainha. Sinta como eu te quero. Para sempre. O clímax os atingiu como uma onda da maré cheia, corpos se contraindo em uníssono, o quarto ecoando com gemidos abafados e o crepitar da lareira que testemunhava sua união. Exaustos, eles se entrelaçaram novamente, o suor secando em sua pele enquanto o silêncio da noite os envolvia. Mas a paz era frágil. Um som distante, o tilintar de correntes nas masmorras abaixo, lembrou Elara da sombra que ainda pairava. Kael, seu ex-mate, agora prisioneiro, cujos olhos venenosos a perseguiam em memórias. Ele não vai parar, sussurrou ela, traçando a ferida em sua flanca, que já cicatrizava graças à regeneração alfa. Sua traição, ela envenena tudo. Darius a apertou mais, o braço possessivo ao redor de sua cintura. Ele será julgado ao amanhecer, sob as leis antigas. O conselho decidirá seu destino, exílio eterno ou a morte nas sombras da floresta. Seus olhos flamejaram com uma determinação sombria. Mas você, Elara, não será mais uma sombra. Eu a declaro minha companheira oficial. O laço que sentimos, ele é o destino de Eldória. Juntos, unificaremos as matilhas de um jeito que Kael nunca sonhou. As palavras a aqueceram mais que o fogo da lareira, mas o medo persistia, uma espinha em seu peito. No amanhecer, o grande salão do palácio fervilhava com a corte reunida. Alfas de matilhas aliadas, betas leais e sentinelas com cicatrizes frescas da noite. O ar cheirava a incenso ritual e tensão, as tapeçarias de batalhas ancestrais parecendo vivas sob a luz do sol filtrada pelas janelas altas. Darius se ergueu no trono de prata entalhado, sua presença imponente silenciando murmúrios, e Elara ao seu lado, vestida em uma túnica de linho fino bordada com fios lunares, o pescoço agora marcado por um hematoma sutil de sua paixão, um sinal que não escapava aos olhares curiosos. Kael foi arrastado acorrentado, os olhos cinzentos injetados de ódio fixos em Elara. Olhe para ela, rei ladrão, cuspiu ele, a voz rouca de derrota, uma ômega rejeitada, indigna de seu trono. Eu a quebrei porque ela é fraca, e você a usará até se cansar, como eu fiz. O salão murmurou, mas Darius ergueu a mão, silenciando-os com um rosnado que fez as paredes tremerem. Ela é mais forte que você jamais foi, Kael, rebateu o rei, puxando Elara para mais perto, sua mão na dela um laço público. Sua traição não era por ela, mas por poder. Você quebrou as leis de Eldória ao romper o acasalamento sem consentimento, ao liderar renegados contra o trono. Seu destino é o exílio nas terras amaldiçoadas além das fronteiras, sozinho, sem matilha, para que suas sombras o consumam. Kael riu, um som amargo, mas seus olhos traíam o pavor. Enquanto guardas o arrastavam para fora, ele gritou, isso não acaba aqui. O veneno que plantei, ele crescerá. A corte sussurrou, mas Darius se levantou, declarando, Elara é minha alfa-mate. Qualquer que desafie isso, desafia Eldória inteira. Uivos de aprovação ecoaram selando o laço, e Elara sentiu uma onda de pertencimento, seu lobo uivando em triunfo. Dias se passaram em uma névoa de redenção. Elara assumiu seu lugar ao lado de Darius, patrulhando as fronteiras com uma força recém-descoberta, seu corpo e alma acordados para o desejo e a lealdade. As noites eram deles, toques sensuais nas sombras do palácio, beijos que prometiam eternidade,
o laço se fortalecendo como raízes antigas. Mas nas bordas da floresta, sussurros de conspirações persistiam. Kael havia deixado sementes de dúvida em mentes fracas, e sombras se moviam nas névoas. Uma lua cheia, Elara e Darius correram juntos pela floresta sombria, peles roçando em uma caçada primal, o vento carregando seus uivos como uma canção de união. Meu corpo nunca mais esquecerá, sussurrou ela contra o pescoço dele, os corpos se fundindo novamente sob as estrelas. Eldoria renascia em seu laço, um reino de desejo, lealdade e fogo inextinguível. Mas no horizonte, a traição sussurrava, um lembrete de que o amor em terras de lobos era sempre uma batalha, e eles lutariam juntos para sempre.